Pessoal, hoje começa mais uma resenha do Marcelinho. Vamos falar dos jogos que aconteceram nesse final de semana. Que o jogo desse final de semana ainda não acabou, que tem ainda Portuguesa e Inter de Limeira, mas esse jogo eu não vou conseguir fazer pois está muito corrido e está muito tarde. Então eu vou fazer dos outros que teve nesse sábado e domingo. Vamos falar um pouquinho do São Bento e Mirassol. O jogo foi muito de contra-ataque, um jogo muito equilibrado. As duas equipes proporam um jogo muito bem, jogaram para cima para vencer, mas o resultado ficou em 1-1. O empate não foi bom para ninguém, pois o Mirassol, no momento, no seu grupo, está em terceiro, enquanto o São Bento está em segundo no grupo do Corinthians. Então o resultado não foi importante para ninguém. O outro jogo, no sábado, que teve foi Ferroviária e São Bernardo. O jogo foi muito equilibrado. As duas equipes entraram para cima, para o ataque, tentaram avançar, jogaram um bom futebol. O jogo terminou 1-0 para o São Bernardo. E nos seus grupos, o Ferroviária está em terceiro e o São Bernardo está em segundo no seu grupo. Aí tá meio equilibrado esse grupo do São Bernardo, Palmeiras e São Bernardo e Portuguesa. Vamos falar um pouquinho do outro jogo, Bragantino e Guarani. Eu achei o jogo muito bem jogado, muito bem trabalhado. As duas equipes proporam um contra-ataque legal, mas o Bragantino saiu com resultado positivo. E com isso ele está liderando o seu grupo, que é do Santos, que o Santos está em último. E o Guarani também está em último do seu grupo, que está com São Paulo, Água Santa, Mirassol e Guarani. Ele está em último. Outro jogo que teve no sábado foi o clássico das saudades, Santos e Palmeiras. Foi no Morumbi esse jogo, pois no Allianz Parque estava tendo um show. E o Palmeiras começou muito bem, atacando muito em velocidade com o Dudu e o Rony e o Hendrick. Porém o jogo foi muito detalhado, uma cobrança de escanteio. O Murilo abriu o placar, daí depois numa outra cobrança de escanteio, o Rony marcou o segundo, e no segundo tempo o Abel decidiu mudar, colocar o Giovani no lugar do Henrique, e o Giovani marcou o terceiro gol do Palmeiras. E no acréscimo, o Eduardo Bachmann lá do Santos marcou o único gol deles. Aí terminou 3-1. O jogo foi muito bem trabalhado pelas duas equipes, mas o Santos precisa melhorar um pouquinho em alguns aspectos, como na defesa, pois está sofrendo muito gol. Porém tem uma crise financeira no clube. Ainda teve invasão de torcida no dia anterior do clássico. Isso é muito ruim, deixa o ambiente meio pegado. O grupo fica meio sentido com esse resultado ruim quando acontece. E outro jogo que eu queria falar também é no domingo às 11 horas da manhã, teve Ituano e Água Santa. O Água Santa dominou a partida, pois foi um jogo muito bem jogado pelo Água Santa. O Água Santa só fez 3-0 e o jogo terminou em 3-0. O jogo foi muito bem, eles jogaram muito bem. E o Ituano tentou ir no contra-ataque e não conseguiu. Aí o jogo terminou em 3-0 para a Água Santa. Esse jogo foi muito bom e colocou o Água Santa em segundo lugar. Já o Ituano, no seu grupo, está em último. Então, tem que rever alguma situação. O outro jogo que teve à tarde, nesse domingo, que passou na televisão na Record, foi São Paulo e Santo André. Eu achei que o São Paulo dominou um pouquinho mais a partida, fez um bom jogo
O Santo André não conseguia ir para o contra-ataque e o São Paulo abriu para cá nos acréscimos no segundo tempo com Alan Franco, o zagueiro argentino. Foi o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. Então o resultado foi muito importante para o tricolor paulista. Ele assume a sua liderança do seu grupo. Então isso dá um alívio para os torcedores, né? E outro jogo que teve às 6h30 da tarde é Corinthians e Botafogo de São Paulo. Para mim o jogo foi muito dominante para o Corinthians. O Corinthians abriu o placar com o Adilson e depois ampliou com o Roger Guedes. E o jogo terminou em 2-0. Porém, teve um lance meio polêmico na área do Corinthians, que o Gil chutou o jogador do Botafogo que estava caído no chão. Porém, não teve nem VAR nem nada. Eu achei uma falta de respeito com o jogador que estava caído. A Edna poderia ter, pelo menos, escutado o VAR ou alguém do VAR entrado lá para dar uma ajuda nela, uma orientada, falar: ó, Edna, o jogador está caído, precisa fazer alguma modificação, você precisa dar um cartão, você precisa fazer o que? Ela não fez nada disso. Porém, no finalzinho ela chamou a atenção só dos jogadores e não deu cartão. Aí ficou meio difícil o Botafogo, né? Então é isso, galerinha, que eu queria falar. E quem gostou, dá um like e compartilha com os amigos de vocês, pois eu quero chegar pelo menos a 200 inscritos. Hoje estamos com 155. A meta é chegar a 200 inscritos até o final de fevereiro. E em março pensar em 300, 400, 500. Vamos continuar lutando para isso. Então é isso, galerinha. Muito obrigado. Tchau.